E Quais aí seriam essas 7 leis, professora? bom, resumindo, porque isso dá uma palestra. Não, tô Ótimo. A gente vai fazer um O outro próximo, Pod People que é só Mas, sobre o Kai resumidamente, Weibel. um pouquinho de... Bem resumidamente, o primeiro princípio que você tem é do mentalismo, que diz que o todo é mente, o universo é mental. Ou seja, as coisas todas que são criadas nascem primeiro na mente e depois se concretizam. Na mente divina, né, que é a Mahati, a mente cósmica, ou na mente humana. Mas primeiro, a mente, o pensamento, precede a concretização das coisas. Né? E aí essa lei nos ensina a trabalhar com cuidado com os nossos pensamentos, porque a tendência é de que eles concretizem o nosso dia de amanhã. Né? E o segundo princípio é o da correspondência, que é exatamente esse que diz que o que há acima há abaixo, o que há abaixo há acima. É uma similaridade do que acontece no universo como um todo. O micro e o macro. Isso, aquilo que acontece com o ser humano. É uma grande preocupação, por exemplo, que a gente, ao tratar do nosso corpo físico, aprenda como se trata de um corpo, para que você possa usar esses mesmos princípios, por exemplo, para tratar do seu corpo mental. Se você se alimenta de qualquer maneira, ingere qualquer alimento sem checar se ele está saudável, de boa qualidade, você se intoxica, pode morrer. No nosso plano mental, a gente ingere qualquer coisa, sem nenhuma seleção, e não percebe as limitações que isso O gera. quanto pode trazer, né? Isso. Isso em relação à música, A tudo. notícias, A uma pessoas, leitura, a um programa que Isso. você Pessoas, assiste, Um pessoas filme que você você tá vai ali. assistir só porque não tem outra coisa para ver, às vezes se intoxica com coisas de muito baixa qualidade. Nosso corpo a gente o purifica todos os dias através de um banho, tira todas as impurezas, joga tudo aquilo que não é próprio dele fora. Plano mental também não fazemos nada disso e ficamos acumulando essas impurezas pela vida fora, não E que sabemos levam a gente a limpá-lo. ter tantos pensamentos Exatamente. O negativos detox. e distorcidos. Fazer Isso. o tal do detox. O pessoal já faz detox pro físico, mas não faz pra mente. Então, o princípio da correspondência tem essa vantagem de você poder partir de um plano conhecido e avançar sobre o desconhecido com as mesmas leis, entendendo os mesmos princípios que você aplica aqui, aplicando lá, e você vai ganhando novos territórios, vai aprendendo sobre novos territórios. Vai selecionando, né? Fantástico. Isso. Ativamente. O princípio da vibração é o terceiro, que diz que o universo inteiro tudo vibra. É claro que é Também acho. importante entender que quando a gente fala tudo vibra, segundo o Egito, não é vibração em hertz, é vibração da consciência. Todo o universo teria algum grau muito incipiente que seja de consciência. E a consciência vai evoluindo, acelerando a sua vibração. Né? Então eles falam de uma coisa muito bonita, porque se você considera desde o objeto mais denso, mais material... É uma pedra. Ele Isso, tem uma vibração. pedra tem uma vibração. Só Tanto que é imperceptível, porque a massa é muito grande, né? A gente sempre fala isso. Com certeza. Se você tem um relógio de quartzo, o que é que está funcionando aí? A vibração do quartzo. Exatamente, do quartzo. Então você vai desde a matéria mais densa até o espírito mais sutil, até o próprio Deus. É uma aceleração desse processo de consciência. Aí Menos matéria e mais vibração. Isso. Né? Então você tem esse espectro de desenvolvimento. E dentro disso você teria que encontrar aquilo que a gente chama de nome interno. Quem é você? Você é o nível em que a tua consciência está vibrando. E é muito importante a gente perceber quando é que a nossa consciência se põe na ponta dos pés. Qual é o mais elevado que ela logra atingir? Você vibra diante de um belo texto, você vibra diante de alguma coisa que toca a sua alma, um belo gesto, uma bela atitude. Aonde a sua consciência chega quando se põe na ponta dos pés? Isso é o teu nome interno. E procurar acelerar essa vibração. Eu me sincronizo, né? De maneira mais elevada, aquilo que eleva a tua consciência até o ponto máximo que ela atinge. E procurar sutilizar isso, avançar. Eu sempre digo que se você pegasse um filósofo do passado e trouxesse para os dias atuais e ele te perguntasse quem é você, ele estaria perguntando o teu nome interno, a tua vibração. Diante de que você vibra. Isso é você, nesse momento. Exatamente. E a ideia é acelerar essa vibração. Isso então é o princípio da vibração. Aí nós temos o princípio da polaridade. O princípio da polaridade eu sempre ilustro com o termômetro. Ele diz que semelhante de semelhante são iguais em natureza e diferentes em grau. Então, se você pega, por exemplo, o calor dentro de um termômetro e o frio, eles são variações de uma mesma realidade, que é a temperatura. Portanto, como eles são variações de uma mesma realidade, você pode permutar um pelo outro. Você pode esquentar o frio. Você pode esfriar o calor. E esses atributos são relativos também dentro dessa escala. Se eu pego uma coisa que eu considero quente,
Se eu subir um pouco mais, diante desse calor, esse aqui se torna frio. Então, essas coisas podem ser permutadas de um lado para outro se são de uma mesma natureza. Da mesma natureza. De uma mesma natureza. Você não pode trocar o frio pelo macio, são duas coisas diferentes. Não é a mesma natureza. Isso, mas o frio pelo quente. Então, quando você entra dentro de um espectro de consciência humana, você pode deslocar a sua consciência de uma polaridade para outra, por um ato de vontade. Macio pelo duro. Isso, você pode, por exemplo, dentro de um espectro de fenômenos afetivos, deslocar um ódio num amor. Com certeza. Perfeito. Com Simplesmente focando na polaridade oposta e acelerando a sua vibração até chegar lá. Né? Essas duas coisas são permutáveis. Então, em qualquer polaridade onde você se localiza de uma maneira desfavorável, ou seja, eu estou com um sentimento de ódio, isso não é favorável para a minha evolução. Eu posso trabalhar através de um ato de vontade para trocar essas polaridades. Ativamente, né? Isso, de tal maneira que você reconstrói a si próprio. Todas as polaridades que não são favoráveis para o crescimento humano, para a expansão de consciência, podem ser revertidas para o outro lado, por um ato de vontade. De tal maneira, como diz aquele verso tão interessante, as pessoas precisam te conhecer novamente. E você vai revertendo todos os elementos que te limitam. E esse é o princípio da polaridade. Aí vem o ritmo. O ritmo fala do pêndulo. Basicamente, a imagem que eu coloco do ritmo é o pêndulo, que diz que todo o universo oscila em ciclos de ida e de volta. Que essa oscilação do pêndulo, se ela oscila X para cá, tende a ser X para o outro lado também. Todo o universo oscila, então são dias e noites, primavera, verão, outono, inverno, infância, adolescência, juventude, velhice, ou seja, toda a natureza é cíclica. Né? E você pode encontrar dentro desse movimento do pêndulo aquilo que tradições orientais chamam do caminho do meio, a reta ação, que é uma ação mais sóbria e mais profunda e mais prolongada. Ou pode ficar oscilando nesses opostos. Não sei se vocês ouviram já aquele ditado popular, minha avó usava muito, que dizia que dia de muito riso é véspera de muito siso. Lembram disso? Sim, sim. Verdade. A gente, quando estava muito feliz, está muito feliz daqui a pouco. Isso, hein? Se você está muito eufórico para um lado, a tendência é que a tristeza venha do outro lado. Exatamente. Agora, a verdadeira felicidade é uma coisa sóbria, que está no meio do caminho. Ela é sóbria, profunda e sustentável. Ou seja, os sentimentos das pessoas que foram mais maduras, mais profundas, se você pegar, sei lá, um ser, um Buda, um Confúcio, tinha um compromisso muito grande com a humanidade, ou seja, tinha amor. Exatamente. Mas um amor discreto, sóbrio, profundo e duradouro, que determina toda uma vida. Então, é a busca desse centro, desse equilíbrio. Se colocar acima das polaridades do universo manifestado, buscando esse centro. Independente do que está ao redor. Isso. Você pode manter isso. E existe o princípio, depois disso, é o princípio do gênero. Do gênero. Exatamente. Isso. Gênero não é necessariamente sexo. Gênero, o sexo é a manifestação do gênero em seres orgânicos. Mas o gênero atua, por exemplo, no polo positivo e negativo de uma bateria elétrica. Claro. Ou ele pode ser projetado, por exemplo, nos elétrons e prótons de um determinado átomo. Ou seja, é a harmonia por oposição, que acontece em todos os planos do universo. E segundo essa tradição, tudo que se cria, cria-se através do princípio do gênero. Ou seja, você harmoniza por oposição dois elementos e nasce um terceiro, que contém o melhor desses dois. Né? Tese, antítese e síntese, a dialética. Né? Então, o princípio do gênero ele vai nos mostrar como trabalhar com a criação, harmonizando por oposição, não excluindo, harmonizando por oposição e a partir desse aprendizado que a harmonia por oposição gera, criando o novo, partindo para coisas cada vez mais elevadas. Que podem ir evoluindo, né? Isso. Esse novo num processo evolutivo de busca, né? Busca de valores, busca de... Imagina se você tivesse um espírito de aprendiz e soubesse que não é dono da verdade. Cada ser humano que passasse por você, você tivesse aquela empatia de entrar no marco psicológico dele e ver o mundo como ele vê. Você acrescentaria uma visão totalmente diferente, um novo ângulo desse prisma, né? De tal maneira que você estaria mais completo, veria o mundo de maneira mais completa graças à pessoa
E ela também, graças a você. Ou seja, os dois sairiam maiores desse encontro. Agora, imagina você, todos os seres humanos que passam pela tua vida, se te fizessem crescer, devido à tua humildade de saber que não é dono de nenhuma verdade e esse ânimo de aprendiz de querer estar sempre expandindo. O tamanho que poderíamos chegar. Isso é princípio do gênero. Agora, o gênero ele tem um subprincípio que eu acho muito interessante, que é o gênero mental. Hum, O gênero mental diz que existe dentro da nossa mente, todos, homens, mulheres, todos, Uhum. existe uma mente masculina e feminina dentro de todos em nós. todos nós. Em todos nós. A mente masculina é aquela que tem uma ideia original, e essa ideia original é como se fosse uma semente que insemina a mente feminina. Uhum. Essa mente feminina pega essa ideia original e começa a desenvolver, nutrir, dar corpo, até que aquilo toma uma certa Desenvolvendo. estatura e vem à luz, se torna uma Uhum. atitude, uma postura na sua vida. Tá? Fantástico. Então, o processo acontece, essa ideia original vem de uma reflexão da sua vida, de uma percepção profunda que você tem dos acontecimentos, de uma inspiração, de uma intuição, vem de dentro ou de fora. Você elabora uma ideia original e Uhum. com isso fecunda a sua mente feminina. Acontece que em Que vem o muito... processo do desenvolvimento sobre Sim, Materializar isso. materializar. acontece que em muitos casos, essa semente da mente masculina vem de outras pessoas e não tua. Uhum. É muito comum que as pessoas influenciem os outros assim, joga uma ideia, como quem não quer nada. Joga uma ideia. Aquela pessoa recebe essa ideia e muitas vezes esquece que não é dela. Uhum. E começa a alimenta desenvolver aquilo e dar um corpo àquilo. E quando aquilo vem à vida, é minha, fui eu que criei, fui eu que Uhum. gestei, e não é. Se você voltar lá atrás, a ideia inseminadora não foi tua. E Uhum. vem de todos os lados, às vezes vem de um outdoor, de uma coisa que você ouve, de uma Entendi. opinião que É como recebeu. se tudo tivesse no universo e às vezes se materializa aqui, É. aqui e vai se propagando, né? Isso seria um processo natural, mas o que se Uhum. diz é que se usa muito para manipulação isso. Entendi. O jogo da Jogar manipulação. ideias para que as Entendi. pessoas desenvolvam, mas sem saber que não são delas. Eu entendi. Para E tomá-las elas como vão próprias. reproduzindo Uhum. isso. Isso, ele usa no livro, inclusive, um exemplo que eu acho muito bom, que é o ovo de cuco. Ovo de cuco. O passarinho, o É. cuco, ele tem uma Sim. mania de tirar os ovos do ninho dos outros, né, joga tudo fora e coloca o dele ali. Aí você pega um pardalzinho e fica chocando o ovo do cuco, que o cuco é um passarinho grande. Quando nasce, ele diz, é filho meu, fui eu que choquei. Sim, Percebe? sim. Então, nós temos dentro da nossa mente, muitas vezes, ovos de cuco. Uhum. É como se eu chegasse para você e dissesse, eu acho que ele não gosta muito de você. E vou-me embora. É uma impressão minha só, não leva Uhum. muito E a você sério, mas fica eu ali acho. Vou-me embora, você... desenvolvendo Isso, você esse nunca mais me ódio, vê. essa... Mas Uhum. você começa todos os dias, e hoje ele não me cumprimentou. Olha, hoje ele passou por mim e virou a cara. Então é Olha, não quase sei o como se quê. fosse a base da manipulação, Isso. né? Você vai gestando um belo dia, isso vai gerar um rompimento com ele, mas você vai achar que foi você. Entendi. Você não vai lembrar que um Entendi. dia eu Que inseminei isso em aquilo você. foi. Como Isso é foi que desenvolvido por mim, semeando mas na verdade discórdia. não foi. O semeador de discórdia, né? Aquela pessoa que vai sutilmente ali falando de um, falando de outro, apostando numa desunião, né? Numa Ou quebra. muitas vezes uma coisa mais institucional mesmo, no sentido de querer gerar uma massificação, uma tendência das Sim, pessoas um pensarem desejo, todas Exato. iguais. ou Isso. um desejo também, Que é o que a né? gente tem visto muito, né? Então, o mecanismo de manipulação é muito importante que a gente, em determinado momento, pare, olhe para dentro da Uhum. nossa mente e se pergunte com toda a honestidade, qual dessas ideias são realmente minhas Uhum. e qual delas foi inseminada por um cuco. Por um cuco. Exatamente. Então, esse princípio eu acho ele muito interessante, inclusive a responsabilidade da gente gerar ideias próprias. Exatamente. Refletir a respeito das coisas, extrair daí um conteúdo profundo, gerar ideias próprias. Muitas vezes a gente recebe coisas altamente nocivas Muito. e passa isso para a vida, inclusive reproduz para outras pessoas. Por exemplo, muitas vezes eu tenho visto na mídia em geral a ideia de que a humanidade é um caso perdido. A humanidade não tem jeito. A humanidade é corrupta, é violenta, E não vai é mudar. ambiciosa, não vai mudar, não tem jeito. Eu acho isso muito mórbido, Também porque acho. você acreditando em si próprio já é difícil crescer. Sem acreditar, sem chance. Agora imagina, eu recebo essa informação e tomo como verdadeira. Se eu, ao invés de fazer isso, eu recebesse essa informação conscientemente e dissesse, vou checar, vou olhar a minha vida.
Se eu considerar a minha vida, ao longo de todos os anos que vivi, 95% ou mais das pessoas que eu conheci eram pessoas boas. Uhum. Muitas vezes não eram excepcionais, mas estavam ali cuidando da sua família, só querendo criar os seus filhos, não queriam mal para ninguém. 95% das pessoas. Concordo com Menos você. de 5% eram pessoas tão más assim, bem menos do Mas que a isso. notícia é feita em cima daqueles 5%. Pois é, agora como é que eu me deixo convencer que 100% da humanidade não presta, quando a minha experiência pessoal me diz que 95% das pessoas eram pessoas de bem? Porque eu troco a minha Uhum. experiência pessoal por uma informação que Uma vem de coisa fora. positiva e levar para um lado negativo. Sim, Porque eu não perfeito. desenvolvo essa reflexão, porque eu não penso a respeito de tudo aquilo que eu recolhi no mundo, porque eu não tenho esse laboratório interno onde eu crio as minhas próprias ideias, como se a minha mente masculina estivesse inativa. Uhum. Eu fico recebendo sementes de fora o tempo todo. Não tenho uma identidade própria, não tenho uma postura diante da vida. Não tem essa reflexão, né? Isso, Isso o de hábito da reflexão, que é muito Uhum. estimulado pela filosofia. Exatamente, assim, não tem aquela coisa Pensar. crítica. Eu não reflito, não eu absorvo, em geral as pessoas absorvem o que está pronto, é que nem comida pronta, né. É só uma esponja, só vai Digere sugando, sugando e rapidamente, não vai, mas geralmente não é não uma comida pensa. saudável, né. Aquilo Isso. está pronto em 5 minutos, mas também 5 minutos em 5 minutos também já está, Destruindo você. digerido e destruindo a gente por dentro. Imagina você o conflito de identidade quando uma pessoa se pergunta: quem sou eu? As minhas ideias não são minhas. Uhum. Os meus sentimentos muitas vezes são recebidos do coletivo também, não são meus. O que é meu aqui? O que é de minha autoria? O que eu criei? Qual é a minha verdadeira identidade? Isso é uma coisa terrível, porque dentro de nós existe algo ansiando por nascer, por deixar a sua marca no mundo. E a gente, ao invés de fazer isso, bloqueia essa essência e cria uma identidade que é um reflexo do mundo exterior. Uma capa, uma sobrepersonalidade, que é um reflexo do que existe no mundo exterior. É claro que existe um conflito entre esses dois mundos. Uma angústia terrível, como se fosse um parto. Tem algo dentro de nós querendo nascer e a gente não deixa ele acontecer. Impedindo, né. Isso. E eu acho que isso hoje está muito mais visível, pelo fenômeno das redes sociais, da internet. Eu vejo pessoas que literalmente, eh, sofrem em estar passando ali a rede social, porque acreditam que tudo que está Aquilo é o ali, certo, aquela é o pessoa é verdade. um exemplo e não existe isso, né. Você já se deparou com isso? Jovens então é absurdo, eles começam a seguir uma pessoa, seja lá qual for, e acham que aquela pessoa é tipo: "Eu quero ser aquela pessoa". E aquela pessoa é um personagem, em geral, porque as pessoas estão sempre super bem, estão sempre maravilhosas, estão sempre, eh bem malhadas, bem nutridas, bem não sei o quê, e de repente você um belo dia, fulano tirou a vida. Porque um personagem não se sustenta. Uma hora É. isso quebra. É inacreditável isso. E eu ainda acho uma coisa mais grave, porque esses personagens, essas máscaras que são criadas, Máscaras. não são inspiradoras do ponto de vista do crescimento humano. Não, nada. Verdade. Se ainda fosse uma máscara criada de uma pessoa que está se esforçando para expandir a consciência, para Algo crescer, de bom para para o ser outro. aprendiz, tá bom, eu aposto nessa máscara. Pode ser que essa pessoa não seja profundamente isso, Mas mas ela essa está aí tentando ou mostrar então aquilo me inspira para isso, despertar algo dentro de mim, concordo. isso. Mas não É é a uma maior verdade. máscara de uma alienação, de uma superficialidade, de uma banalidade. Então Uhum. você coloca a sociedade inteira copiando exemplos banais. Os nossos personagens de filmes, de telenovelas, são seres muito medíocres, cá entre nós, Com para raras serem exceções. tomados com Com referencial. E o povo raras vai vivendo exceções. esse É, efeito claro, manada. existem aí alguns filmes de muito boa qualidade, mas grande parte dessa massa cultural que a gente recebe através de TV, de cinema, são pessoas com uma vida muito irrelevante para serem tomadas E como referencial. sempre, eu não sei se você está percebendo isso, mas cada vez mais, existe uma relativização do mal. Sim. Porque é assim, pelo menos eu vejo isso em filmes abertamente, porque talvez eu fique atenta para perceber, acho que a maioria não percebe. Então a pessoa faz barbaridades, o personagem, tá-tá-tá, e a pessoa, mas também teve isso, teve isso, teve isso, como se aquilo justificasse, é justificar o injustificável. Uhum, Isso me com causa uma certeza. sensação muito ruim. Acho que eu tenho um sensor para essas coisas, assim, porque eu vejo gente justificar o injustificável.
Com certeza. Que é complicado. É bem complicado. Eu noto que isso tem um movimento que fica como se fosse assim: a gente tem que ser mais humano. Sejamos mais humanos, mas a gente não pode ser cúmplice de coisas que são mais do que desumanos, são perversas. Então, às vezes, eu me deparo com algumas coisas, eu falo, o filme estava maravilhoso até aqui, mas agora começaram a justificar o injustificável com coisas muito simples, do tipo, aconteceu isso porque ele foi abusado na infância. Se todo abusado na infância, a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade muito mais ampla do que a gente imagina, se tornasse um serial killer, se tornasse um matador, seria difícil sair na rua. Aquilo que falou, a grande maioria são seres humanos legais. Ou que estão, pelo menos, tentando melhorar, mesmo sem saber, mas estão instintivamente batalhando para ser uma pessoa melhor. E além disso, essa dualidade que você fala, muitas vezes é organizada de uma forma onde se considera que os fins justificam os meios. Ainda tem Então, isso. essa pessoa comete todo tipo de loucura, mas olha o que ela fez lá no final. Exatamente. Fins É como se fosse perdoar tudo ali. Fins não justificam meios. Fins e meios têm que ser coerentes numa mesma direção. Porque senão esses meios não te levam a esses fins, não tem nenhum sentido. Mas isso é popular na sociedade, sabe aquela história do rouba, mas faz? Rouba, mas faz. Esse ainda foi é um melhorzinho, refrão, porque esse ajuda foi um bastante. refrão. Não, mas muita gente, principalmente no ambiente político, isso o que mais é um acontece. jargão. Tipo Ele- assim, não, esse daí roubou, mas rouba, mas fez. fez Não, muita coisa e pela tem gente. propaganda que fica em cima disso. Fulano, rouba, mas faz. Aí você tem que escolher entre isso e isso. Então, vai no rouba que faz. É surreal, né? Como se isso É fosse uma loucura. E nisso você engole determinadas coisas e assimila isso como uma possibilidade própria Não, também. real. E Então, aí em você nome começa- de certas coisas que eu considero boas, eu posso fazer qualquer coisa. Exatamente. Porque o fim vai justificar o meio, né? Isso. E isso o tempo todo. O prêmio IBEST está rolando. Nos ajude votando na doutora Ana Beatriz na categoria Saúde. É bem simples, eu vou te ensinar. Para iniciar, clique no desenho da lupa no canto inferior esquerdo. Clique na barra de pesquisa e procure pelo perfil @AnaBeatriz11. Certifique-se de que é o perfil oficial da Bia. Ao entrar no perfil, clique no link da bio para ser direcionado ao site do Prêmio IBEST. Abrindo o site, a Bia já está selecionada. Clique em confirmar voto. Clique no ícone de 3 pontos no canto superior direito da página. Selecione a opção Abrir no navegador do sistema. Após isso, selecione a opção Entrar com o Google e faça login na sua conta. Aguarde alguns segundos e pronto. Obrigado por votar. Lembrando, seguindo o IBEST no Instagram e no TikTok, o seu voto pode valer em dobro. Conto com você para conquistarmos esse prêmio.